Pedro Frazão, deputado do Chega e comentador da CNN, e Hugo Carneiro. Começando por si, Pedro Frazão, boa tarde. Olá, boa tarde. O Chega, fui conferir no programa eleitoral, para além de valorizar as carreiras dos médicos, enfermeiros e outros profissionais e de PPPs, apresenta poucas ou nenhumas soluções para a resolução deste problema. O que é preciso fazer mais do que tentar pedir ajuda aos privados e, naturalmente, valorizar as carreiras que bem merecem os profissionais de saúde? A verdade é que parece haver aqui poucas soluções para resolver um problema que parece que ninguém ter solução para ele. Olá, André Neto Oliveira, quero cumprimentar também todos os debatentes e quem nos segue. Bem, eu diria que o Chega sempre apresentou muitas propostas e muitas soluções para o SNS. Aliás, fomos até alvo de verificações de factos na legislatura anterior, dando conta que o Chega era o partido que mais tinha proposto o reforço das carreiras e o reforço do SNS. Porque o que me é dado aqui a dizer hoje é que o SNS é de todos e tem que ser mesmo de todos, todos, todos. E este passa-culpas do PS e do PSD, o que parece evidenciar é que, de facto, neste momento, o SNS, em vez de ser um serviço com redundâncias, é um serviço cheio de inoperâncias. E, por exemplo, posso só dar um exemplo, mas que está a passar por todo o país, na Península de Setúbal, que tem 800 mil pessoas, 800 mil habitantes, neste momento e até à próxima quinta-feira não teremos serviço de ginecologia obstetrícia. E, portanto, isto passa-se um pouco por todo o país, em Viseu, no Algarve, temos novamente... Pedro, não me leva mal, nós já dissemos isso às pessoas, o que as pessoas esperam dos políticos é a resolução para esses problemas. Então, na resolução para estes problemas, nós vimos de facto, e é de louvar, que o Governo da AD tenha conseguido apresentar este plano nos 60 dias prometidos. Apresentou um plano em 5 eixos, mas esses 5 eixos são muito pouquinho. E não atendem, desde logo, em primeiro lugar, àquilo que é a pedra de toque de salvação do SNS, que é o seu capital humano. Esses homens e mulheres que estão na linha da frente e que têm que ser valorizados, têm que ser acarinhados e têm que ser promovidos para que possam, de facto, estar no SNS e não fujam para o setor social e para o setor privado, como tem acontecido nos últimos anos. Porque o PS, que sempre bate com a mão no peito a dizer que defende muito o SNS, a verdade é que estes 8 anos foram os responsáveis pelo êxodo bíblico de profissionais do SNS para o setor social e para o setor privado e até para o estrangeiro. Portanto, o PS, no fundo, é o mais... Consultas, o recorde de cirurgias... Bem, essas consultas, essas cirurgias... Olha, primeiro, as consultas, muitas delas são em telemedicina e é isso que faz agigantar os números. E as cirurgias fez o SNS em 2023? Eu não interrompi, agradecia que me deixasse terminar o meu raciocínio. E, de facto, as cirurgias, muitas delas são cirurgias de ambulatório, e que tem a ver com aquilo que é o recuperar dos anos da pandemia de 2020, 2021 e 2022. Portanto, esses valores, ditos assim a bruto, são só demagógicos e querem enganar as pessoas. Este plano tem uma falta, sim, da promoção, para terminar, tem falta de 3 coisas, a meu ver. Tem falta da promoção da eficiência do SNS, porque o SNS tem um desperdício de 1,5 a 3 mil milhões de euros por ano, é um dinheiro que não pode ser despeciente. Tem uma deficiência no reforço da gestão do SNS e, de facto, na capacitação dos conselhos de administração para poderem ter uma liderança ativa e autonómica para poderem aumentar os seus índices de produção e tem uma enorme deficiência na valorização dos meios humanos. Estas 3 linhas de ação são aquelas linhas de ação que o Chega apresenta e sempre apresentou como as soluções para valorizar o SNS. Fábio, de ouvir também os outros intervenientes, Pedro. Eu penso que, de facto, há que pôr aqui alguma água na fervura. Não me cabe a mim defender a Sra. Ministra Ana Paula Martins, mas eu quero relembrar que ela tem uma vasta experiência como administradora hospitalar, como presidente do Conselho de Administração do maior hospital do país e, aliás, foi até ela que teve a coragem, numa audição no Parlamento, de trazer a notícia de que tinha sido um secretário de Estado do PS a pedir uma consulta ao Serviço de Pediatria para beneficiar gêmeas luso-brasileiras e que essa própria Ministra se demitiu em confronto com a direção executiva porque achava que esta reforma das ULS não era uma reforma positiva. Mas aí é que eu quero também, depois de defender a Ministra, eu tenho também que criticar, e criticar por conjunto a AD. Porque a AD quer estar sempre em cima do muro, porque criticou, quando era a oposição, esta pseudo-reforma das ULS por todo o país, mas agora não tem coragem nem de dizer se as vai manter, nem de dizer se as vai reverter. A AD também plenamente criticou a direção executiva do SNS.
SNS. Disse, como disse agora o Carneiro, que a direção executiva do SNS visava retirar responsabilidades políticas do Sr. Ministro da Saúde, mas agora também quer ficar em cima do muro e não só não reverteu ou extinguiu a direção executiva do SNS, como foi a correr nomear um dos seus partidários para a direção executiva. E, portanto, nós não podemos ficar em cima do muro. A AD tem que se decidir, tem que resolver as coisas de maneira radical. Porque, de facto, neste momento aqui, e é por isso que o Chega é um partido de direita radical, porque quer resoluções radicais. O SNS precisa de uma solução radical. Nós não podemos compaginar-nos com hospitais encerrados por todo o país, os médicos a fugirem para o setor social e para o setor privado e os enfermeiros a serem totalmente desqualificados. Meus senhores, temos 3 minutos para terminar, Pedro, e eu gostava ainda de avançar para com os enfermeiros. É que os enfermeiros não foram nem tidos nem achados. É a maior classe profissional do SNS e não estão mencionados neste plano. Fabiano, dar-lhe a oportunidade, se quiser, de...